Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Em 27 de janeiro de 1654, aqui nas imediações do Forte das Cinco Pontas, onde estamos agora, foi assinada a capitulação das tropas holandesas. A decisão de deixar a colônia depois de 24 anos de ocupação do território, onde hoje fica o nordeste do Brasil, não foi fácil para a Companhia das Índias Ocidentais, a empresa privada que esteve à frente das invasões coloniais holandesas no século XVII. Mas a verdade é que, desde que os acionistas da companhia demitiram o conde João Maurício de Nassau, que governou o Brasil holandês entre 1637 e 1644, as coisas mudaram muito por aqui. Com a saída do responsável pela mediação e gestão dos conflitos na região, muitos problemas inerentes à colonização se intensificaram. A religião e a suposta liberdade de culto que Nassau estabeleceu, o choque de costumes e o tratamento abusivo que as tropas holandesas dedicavam aos indígenas, negros e portugueses, além da crise econômica enfrentada pela Holanda naquela década, foram algumas das causas do declínio holandês nos trópicos. Começamos pela religião. Muito se fala que Nassau era amplamente tolerante com todas as crenças. Mas a verdade é que a sua administração favorecia praticamente apenas os calvinistas, religião do próprio conde. Os indígenas eram proibidos de cultuar a própria religião e os negros eram obrigados à catequese para justificar o trabalho forçado. Um dos fatos que pode ter dado força a esse mito foi a vinda de judeus sefarditas, como são chamados os descendentes dos antigos judeus de Portugal e da Espanha, para o Recife de Nassau. Por aqui, construíram as primeiras sinagogas das Américas desde 1636 e foram importantes investidores da indústria açucareira local. Já os católicos, religião que predominava em Pernambuco por conta dos portugueses, sofreram uma forte represália, tendo suas práticas religiosas reprimidas e os sacerdotes perseguidos. Não existia toda essa tolerância que muitos acreditam até hoje por aqui. Outro fator para a decadência do Brasil holandês foi a crise social. Os invasores eram constantemente abusivos com os indígenas, negros escravizados e colonos portugueses. Acontece que as tropas holandesas eram formadas majoritariamente por mercenários que pouco se importavam com a população local. O livro Brasil Holandês, de Evaldo Cabral de Mello, expõe episódios de saques e violência física, moral e sexual, essa última afetando principalmente as mulheres indígenas, negras e luso-brasileiras. Essas atitudes dos holandeses levaram a população local a um sentimento de humilhação e ódio contra os invasores. Somado aos fatores religiosos e sociais, os holandeses enfrentaram uma terceira crise determinante para sua derrocada, a econômica. Nassau era um governador que, de certa forma, sabia como lidar com os senhores de engenho, chegando a perdoar dívidas e, por várias vezes, mediava negociações entre os senhores e os acionistas da Companhia das Índias Ocidentais. Com a saída do conde, a companhia passou a cobrar com mais contundência os débitos da elite açucareira pernambucana, revoltando muitos deles, chegando a impor taxas e impostos altíssimos aos produtores de cana-de-açúcar. O monopólio da companhia, somado ao rombo que o gastador Nassau causou na sua gestão e a crise econômica ocasionada pela Guerra dos 30 Anos, um dos mais longos e destrutivos conflitos da história da Europa, entre 1618 e 1648, afetou os Países Baixos. Com o dinheiro acabando, as taxas e impostos só subiam e os senhores de engenhos e comerciantes chegaram ao limite. Em 1645, um grupo que reunia indígenas, negros, colonos e sociedade açucareira foi liderado por João Fernandes Vieira, um rico e influente senhor de engenho português, que juntos atacaram embarcações holandesas. Eles fizeram as tripulações de prisioneiras e tomaram as cargas para si. Esse foi o primeiro capítulo do que viria a ser chamado de Insurreição Pernambucana, movimento que durou até 1654, resultando na expulsão dos holandeses. A grande articulação iniciada por Vieira reuniu alguns dos colonos e senhores de engenho mais ricos do Brasil holandês, que, somados a grupos de indígenas e negros, devolveram o território para o seu antigo invasor, Portugal. Assim, o Brasil passava de mão em mão, explorado por potências europeias e servindo de refúgio para nobres portugueses.